Nós saudamos a todos que estão conosco com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um Família, um projeto de Deus. E depois, hoje, nós vamos dar continuidade ao tema Dá-me teu filho. Aqui hoje conosco o pastor Guilherme, pastor Douglas, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Douglas, Paz pastor do Senhor. Marcelo, a todos que estão assistindo. Amém. Vou pedir ao Guilherme para que possa ler o texto, né, dando base ao nosso tema. O texto está no livro de 2 Reis, capítulo 4, verso 21, diz assim: E subiu ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta, e saiu. É importante dizer que nós estamos estudando e falando, né, sobre o tema está sendo sobre a cama do profeta. E 2 episódios na palavra estão sendo aqui expostos, né, estudados. Um quando o profeta Elias colocou a criança na cama do profeta, e outro quando a mãe, a sunamita, colocou a criança na cama do profeta. Então, os dois tiveram a mesma atitude, só que com significados diferentes. Porque o homem de Deus, quando coloca a criança na cama do profeta, aqui apresenta a ação de Deus, o que Deus faz em relação aos nossos filhos. Quando a mãe coloca, a sunamita coloca a criança na cama do profeta, aí está nos ensinando acerca da ação da mãe. A ação é a mesma, mas de personagens diferentes. No programa passado, nós nos dedicamos a falar da ação de Deus, do Senhor. O que significava aquela ação? Para a gente poder seguir nesse tema. Quando o profeta, o homem de Deus, coloca a criança na sua própria cama onde ele dormia, e agora estava em possibilidade de dormir. Então, qual era a mensagem que ele passava para a mãe? Uma mensagem poderosíssima, dizendo: eu não vou me deitar enquanto essa criança não ressuscitar. Eu não vou descansar enquanto o problema do seu filho não for resolvido. Esse é o Deus que nós temos. Não dormirá o guarda de Israel. O Senhor não cochila. Dia e noite, Deus trabalha pelos nossos filhos, pela nossa casa. Agora, hoje, nós vamos estudar acerca da ação da mãe. Interessante, né, Douglas Guilherme? Acho que a gente podia falar que, provavelmente, obviamente, da onde ela tirou essa ideia? Né? Da onde ela teve essa iniciativa de botar na cama do profeta? Eu creio que foi justamente aprendeu com o episódio de Elias. Os feitos dos profetas se divulgavam em todo Israel. Então você vê que é uma mulher que guardou a palavra, que guardou o exemplo. Falou: olha, Elias fez isso, eu vou fazer a mesma coisa. Não é interessante isso? São as experiências que se multiplicam, as experiências que são transmitidas. Há uma herança entre o povo de Deus. As experiências que uma família viveu, uma experiência que você acompanhou na igreja. Então é muito interessante, porque ela faz exatamente a mesma coisa, né? São esses exemplos de fé que nós conhecemos, que nós convivemos, e vemos aqui na primeira mãe, naquilo que ela viveu diante de um grande problema. Agora a segunda mãe, diante de um grande problema também, a morte do filho. Boa. Agora ela toma a iniciativa, né? É uma iniciativa da mãe maravilhosa. Acho que tem muitos ensinos aqui para nós hoje. Essa comparação é interessante que o Douglas está levantando. É comparar as duas mães. A primeira comparação pode ser essa. A mãe, lá no caso de Elias, quando a criança morreu, que foi a viúva. Né? A viúva que abrigou Elias em casa. Ela, quando acontece, ela vai reclamar, ela vai questionar, ela vai estar agressiva com o profeta. A sunamita, quando acontece, ela vai buscar, ela vai orar. Ela sobe o Monte Carmelo e ela se lança aos pés do profeta e lança aos pés do profeta toda a sua amargura. São atitudes bem diferentes, né? E o testemunho, como o Douglas falou aqui, de experiências que o tempo vai se passando,
mas nós entendemos que Deus, ele é o mesmo. Então, o mesmo Deus de Elias, que operou com Elias lá na viúva, ela entendeu, é o profeta Eliseu, mas é o mesmo Deus Muito de bom. Israel que vai agir, Deus. né? Então, nós lembrarmos que são exemplos, bons testemunhos que nós acolhemos ao nosso coração, ao nosso lar. Por vezes nós podemos pensar, aquela família passou por essa prova assim e Deus operou assim. Não quer dizer que Deus vai operar de forma idêntica, mas os atos de buscar, de você observar aquele testemunho e colocar em prática na sua vida, vai gerar uma consequência, porque o Deus é o mesmo. E Deus vê aqueles que são fiéis, são justos diante dele. Então, essas duas mulheres, essas duas mães, tiveram comportamentos distintos, não é? Mas agora a sunamita aqui, ela tem uma característica assim, nós observamos, nos parece assim de maior submissão, assim, ela parece uma sensibilidade maior. Ela vê, ela corre, depois nós vamos falando aqui os elementos, né? Ela tinha uma sensibilidade maior, assim, opa, peraí, tem um problema aqui, eu vou correr ali, eu vou correr atrás, vou lá no meu esposo, vou pedir, vou no profeta, vou buscar. Então, é uma mãe sensível, assim, aquilo que está em volta da sua casa, ou dentro, né, do seu filho, ela torna um ambiente mais leve. Às vezes é pesado, não é que é fácil, né? Mas você contorna aquela situação de uma forma mais leve, mais suave, de buscar a Deus e de ter o resultado. Pastor, me lembrei de um texto que fala assim, sede pacientes na tribulação. Muito bom. Porque quando a gente, assim, não tem como a gente não lembrar da outra mãe, né? Que diante do problema se desesperou, o profeta estava perto, porque nos dá a entender que o profeta estava na casa. Sim, Exatamente. O profeta estava agora na sunamita, ele estava longe. exato. Ela faz tudo com muita calma, Olha que coisa. né? Ela tem todo um processo, mas a gente entende que essa perseverança é por causa da fé, essa paciência que não é nossa, né? É uma ação de Deus que te deixa ver as coisas com mais clareza nas horas da adversidade. E sempre levar à reflexão, quando vemos dois exemplos, que a Bíblia sempre traz muito isso, qual tipo de pai nós estamos sendo? Porque você vê as duas mães, ações diferentes e entendimento diferentes. Porque o entendimento é o que gera ação. Exatamente. Um entendeu o profeta como um juiz na sua casa. Olha, o que você fez? Você veio para minha casa trazer juízo para minha casa. Então, ela quis culpar o profeta. Olha, você veio para minha casa e quando, na verdade, se o profeta não tivesse para lá, nem filho ela teria. Exatamente. Ele estaria morto já por aquela fome. Então, ela começa a ver o profeta como um problema, como um juízo, como um peso. A sunamita não, ela entendeu totalmente o valor do profeta. Tanto que quando o profeta chama Geazi, vai Geazi, pega o cajado dele, o bordão, dá a Geazi, vai lá orar pelo menino. Ela falou, vou não, eu só vou com o profeta. De tal valor que ela dava ao profeta e saber como ele era importante. Falou, não, com ele eu não vou não, só vou com o profeta. Porque entendi que ali era a operação do Senhor. Então, na hora da aflição, lógico que nunca é fácil, né? Seu filho está tendo um comportamento difícil, tá? Uma questão emocional, uma questão espiritual. Isso mexe muito com a emoção da mãe, do pai. Mas mesmo com as emoções, às vezes, abaladas, nós temos que sempre tentar ser espiritual. Entender que o Senhor não é um juiz na nossa casa. Ah, meu filho está assim porque é da igreja. Jamais. Né? Jamais. Entender, não é hora de murmurar, de reclamar. Fazer igual a sunamita, de correr para os pés do Senhor, se jogar aos pés do Senhor, buscar, porque do Senhor é que vai vir a solução. Tanto é o comportamento dela é tão extraordinário que quando fala assim, vai bem contigo, vai. Ela falou, vai bem. Naquele momento ela podia esbravejar, não é? Ela podia. Ah, verdade. E ela hein? não, vai bem, vai bem. Ela foi assim dentro de um processo de paciência, de perseverança, de fidelidade, de fé até, muito serena, né? Diante do quadro dificílimo que é a morte. Então, diante de um quadro desse, você ter serenidade só pelo Espírito mesmo, o equilíbrio do Espírito. Seu filho às vezes está à beira da morte,
Mas você, não, o Senhor está cuidando. Eu estou indo ao profeta. O Senhor vai restaurar isso aí. Então, são quadros que nos ensinam muito, né? Porque ela podia, como aquela outra mãe, esbravejar. "Oh, você é juiz aqui?" Não, ela falou, vai bem. Uma palavra totalmente inversa, né? Um comportamento exemplar que nos ensina, né? Agora, a confiança que essa mulher tinha no Senhor é uma coisa impressionante. Ensina muito, porque pós-morte, o que vem é a preparação para o sepultamento. E a mãe que teve um filho que morreu nos seus braços, era normal que ela gritasse, chamasse os vizinhos, manda chamar meu marido, ia ser a rua inteira ia correndo, porque a morte de uma criança é diferente. Toda morte, lógico que é ruim, mas a morte de uma criança, ela gera muita comoção. É uma morte que abala muito, porque é uma coisa que não é comum, não é previsível, né? Então é uma coisa que mexe muito, né? E ela não, ela nem, em nenhum momento você fala que em sepultamento. Ela tinha uma confiança tão grande, né, que ia entregar. Qual é o ensino aqui? Os pais não devem sepultar os seus filhos. Nós estamos falando no sentido espiritual, né? Fisicamente, infelizmente, acontece às vezes, né? Um acidente, outra coisa, uma doença. Mas no sentido espiritual, nunca sepulte os seus filhos. Ele está no mundo, ele está numa situação horrível. Não se sepulta promessas. Não se sepulta a esperança de uma palavra que está no Senhor. Porque o Senhor pode todas as coisas, né? E como as mães do Velho Testamento têm alguns exemplos que criam na ressurreição. Você tem a própria viúva foi falar com aqui a mãe que foi falar com Salomão, que a criança tinha sido morta. Salomão foi lá interceder o rei para poder pegar o filho de volta. Ou seja, essa persistência dos pais de nunca abrir mão da salvação dos seus filhos, ainda que seja no último instante. Ainda que seja depois que o pai vai partir. Você vai partir, mas um dia o Senhor vai. E aí, Guilherme estava comentando, né? Quando ela vai para o Monte Carmelo, ela não para em nenhum momento. Não para. Ela fala assim, ó, não para nem para saudar ninguém, não é para dar um shalom, para nada. Falou, não, porque o marido dele deixou um rapaz, deu a jumenta, ela foi na jumenta, com um moço. E ela falou assim, ó, você não para nada. Nem para cumprimentar ninguém, né? Porque a saudação naquela época dava para gastar um tempinho, né? Tinha que parar e fazer a saudação. Eu falei, não, você passa reto, porque se for saudar, tinha que parar. E aí, nesse propósito que ela continua, né? Mais uma fase desse propósito, ela sai, tinha um destino, ela sabia o destino, que era o Monte Carmelo, onde o profeta estava, e ela sabia que nesse destino nada ela podia negociar com o filho dela. Ela não podia parar para conversar com um amigo, com o parente, com alguém, não. Ali era ela e o Senhor e acabou. Então, nesse caminho de propósito entre o seu local e o profeta, há um processo, mas há um propósito. E nesse propósito, você não pode trocar por nada seu filho. O propósito é eu ver o meu filho vivo na presença do Senhor. Pode chegar um convite aqui, pode ter uma conversa ali, pode vir uma notícia aqui, mas eu não quero saber, não. O meu destino, o meu projeto, o meu trato é com o Senhor. Amém. É com o profeta. Então, nada fez ela parar. E ela tinha esse propósito. Porque, por vezes, veja, é certo que há situações em famílias que o pai está buscando, ele está indo ao profeta, à mãe, e chega uma notícia para fazer você parar mesmo, para te atrasar nessa caminhada, mas não pare por isso. Não pare porque chegou a notícia de última hora, ou alguém que, não, peraí, vem cá, vamos fazer, vai resolver. Não tem, nós não vamos se deter enquanto nós não estivermos diante do profeta. A palavra esta é prioridade. Prioridade. Esse assunto é prioridade e ela não quer perder o foco. Lógico que aqui era um caso realmente sério. Então, quando você está com um filho com um problema, você tem que dar prioridade e focar nisso. Porque tem muito aquilo do pai, depois a gente resolve. Quando crescer melhora. Mas quando é um caso sério,
coisas pequenas ficam grandes. Pequenos desvios, amanhã é um adulto problemático. Então, quando é um caso sério, você não pode se distrair. Você tem que criar uma prioridade e ficar subir ao monte, lógico que é fazer um propósito de busca para que realmente consiga. E ela vai com o jumento, né, Douglas? A jumentinha. Fala da humildade, né? É. É uma busca com humildade, é uma busca com dependência. Vamos lembrar da outra mãe, né? A mãe da semana passada. Uma mãe brava, um pouco destemperada, a gente até entende, mas essa mãe aqui, na humildade, na submissão. E dentro desse propósito que o Guilherme disse, tem um detalhe maravilhoso. Quando nós nos colocamos na posição de buscar a Deus, de ir ao encontro dele, olha o que o texto diz. E o homem de Deus, a vendo de longe. Então nós estamos nesse caminho do propósito, da busca, Glória a Deus. De servir ao Senhor, de levar os problemas a ele. Quando nós estamos indo ao encontro do Senhor, os olhos dele já estão nos vendo de longe. Né? Os olhos que cuidam, que estão guiando os nossos passos. É maravilhoso, né? O Senhor está nos vendo, né? Glória a Deus. E tem um aspecto interessante, Douglas, porque quando você vê tão longe, que ele está no Monte Carmelo, ele era vindo longe, você não consegue ver a face de uma pessoa nessa distância. Você não consegue. Você reconhece pelo jeito, pelo andar, né? Pelo biotipo. Ele olhou, ele conhecia tanto ela, só, é a sunamita. Ou seja, o Senhor nos conhece de longe. Glória a Deus. Senhor, de longe conhece. Glória a Deus. Os meus pensamentos. Exatamente. Senhor, eu sei que tu me sondas, me conhece. Conhece o meu sentar, meu levantar. De longe conhece. Maravilha. Os pensamentos, imagina, hein? Então, às vezes você nem pediu o Senhor ainda, o Senhor está sabendo o que está querendo já sabe. Glória a Deus. Por isso fala assim, antes que peçam, eu já os responderei. De tanto que eles não conhecem, cada pai que está aqui, né? cada mãe. E a gente podia entrar agora aqui na cama do profeta, né? Antes de falar literalmente da cama, há um ponto interessante, né, Douglas, que é, em ambas as ressurreições, foram no mesmo ambiente, era sempre no quarto do profeta. Você tem a cama do profeta e você tem o quarto do profeta, que é esse espaço. O que seria isso, né? O interessante é porque em ambas as histórias, não foi o profeta que pediu para ser construído um quarto. Ele não bateu na porta e falou assim, olha, constrói para mim. Muito bom. Foi uma iniciativa das famílias. Fala desse ambiente que nós preparamos dentro da nossa casa, até do nosso coração. Precisa haver um espaço para a operação do Senhor em nossa vida. Muito bom. Porque tudo que elas precisaram, diante dos problemas que elas enfrentaram, o mistério, né, a resposta, o poder foi manifesto nesse ambiente que era do profeta. Exatamente. Porque às vezes a pessoa quer um milagre, mas não existe espaço na casa. O milagre todo mundo quer. Quer dizer, e naquela época, como é uma região muito quente, o quarto de cima eram os mais valorizados, porque havia mais vento. Tanto que nas casas que não tinham quarto em cima, porque as casas naquela época eram tipo um caixote, quadradas, né? Eles olhavam o telhado como uma laje, tanto para poder malhar trigo, tudo, mas usavam para dormir também. Nos dias quentes, né? Porque era muito quente embaixo. Quando só no telhado. Mas pessoas que tinham uma condição melhor, que aqui é o caso, os quartos eram feitos em cima, que era o melhor lugar. E ela deu para o profeta o melhor lugar da casa. Então, na nossa casa, o Senhor tem que ser o primeiro. Ele tem que estar acima de tudo. Acima de todo nome, acima de todo propósito. Também. Acima de todas as ideias. Então, quando o Senhor tem esse lugar ilustre, de honra na nossa casa, é aí que vai acontecer o milagre. Porque o Senhor não fez o milagre. Não, ele tem espaço para isso? Ele tem esse espaço nas decisões? Ele tem esse espaço da criação dos filhos? Ele tem esse espaço no dia a dia da família? Ele tem esse espaço na programação de fim de semana? Tem. Pode aguardar. É aí que acontece o milagre. E o quarto não era um quarto qualquer. Você olha os detalhes daqui do texto, ela preparou a cama, o candeeiro, a mesa,
Então, assim, você vê todo um cuidado e o prazer de ter o profeta ali. Ele era bem-vindo, né? Exatamente. Tinha elementos para que ele estivesse bem ali, né? Não era apenas um espaço, mas ela criou os elementos, né? E nós temos que criar esses elementos, esse ambiente espiritual na nossa casa. É o culto no lar, é o momento de leitura da palavra, é o momento de louvor dentro de casa. Você coloca o louvor lá, você está criando um ambiente para o profeta estar ali, para o profeta operar, não é? E geralmente nós observamos todas essas famílias que têm esse ambiente, que tem esse espaço maravilhoso, um espaço excelente, que não é um espaço reservado assim, um espaço mínimo, Sobrou. uma sobra. Ó, sobrou um cantinho aqui, acho que dá para fazer um quartinho para o profeta. Não, eles fizeram num lugar excelente, num lugar alto, tinha a mobília, né? Então era um amor, um carinho extraordinário. E quanto mais nós criamos ambientes para o Senhor operar na nossa casa, com maior incidência ele vai operar, porque é o espaço que nós damos a ele. Senhor, se eu te dou o meu coração, dá-me, filho meu, teu coração. Muito bom, Não é? Você dá o coração. muito bom. Agora chegamos na cama do profeta. Qual o sentido disso para um pai que está assistindo agora, uma mãe, alguém? O que é colocar o filho na cama do profeta? Olha, cama fala de descanso. E a profecia fala de promessas, fala de direção do Senhor. Então, os nossos problemas com os nossos filhos, nós temos que descansar nas promessas do Senhor. Ou descansar na direção do Senhor. Porque senão, quando há um problema com o filho, isso mexe muito com o pai. Porque aquela frase que até falamos na semana passada, todo pai fala assim, eu preferi que fosse comigo. Você vê um filho sofrendo na escola, um filho sendo humilhado, um filho com problema emocional, um filho que está com problema grave espiritual, ou de obstáculos que ele não consegue, bloqueios, traumas, síndromes. Isso quebra um pai, é uma coisa assim terrível, né? Terrível. Como é que faz? Põe seu filho na cama do profeta, na cama do homem de Deus, e o homem de Deus aqui é a figura de Jesus, o Deus que se fez homem. Ou seja, você tem promessa sobre o seu filho? Tenho promessa, pastor. Então, continua fazendo a sua parte como pai, mas descansa na promessa. Glória a Deus. Descansa na promessa do Senhor. Aí eu estou desesperado, o Senhor deu uma direção? Deu. Daí desce e descansa na direção do Senhor. O Senhor deu a direção, faz sua parte, porque a parte do Senhor, Ele sempre faz. Verdade. É porque o Senhor, que é o Deus que faz a promessa, Ele é poderoso para sustentar suas promessas. Exatamente. Glória a Jesus. A minha palavra, a palavra do homem, a sua palavra, ela é falha, ela cai por terra, nós os esquecemos, nós passamos, mas o Deus que faz a promessa, que foi no caso dessa mulher, Ele é poderoso para sustentá-la. Ele é poderoso para operar, ainda que em situações adversas, né? O que nos cabe é crer, como o pastor colocou, é confiar, é descansar no Senhor, é buscar esse fortalecimento em Deus, porque o Senhor é poderoso para cumprir. Amém. Ele não vai nos abandonar. Por isso que na hora da aflição, aqui eu estou falando é um programa de família, né? Na hora da aflição no lar, qual a parte mais importante? É você procurar ouvir o Senhor. O que o Senhor quer falar sobre aquilo? E você pede oração uma vez, você jejua, você clama, você ora, você madruga, você pede oração, que uma hora você vai falar. Na hora que o Senhor falar, ele falou uma promessa. Você vai descansar. Você não pode ficar sem ouvir o Senhor, porque você vai descansar onde? É verdade. A cama ela só passa a existir depois que a promessa é feita. Amém. A cama só passa a existir depois que o Senhor fala. Porque é a palavra do Senhor que é o descanso. Nós descansamos na palavra dele. Então, Glória a Deus. você pode falar assim, pastor, o que é a cama? É a palavra de Deus. A cama da alma é a palavra de Deus. A nossa alma descansa nessa palavra. Então, você precisa ouvir o Senhor. Aí o Senhor falou assim, olha, vou fazer isso. Pronto. Você vai fazer a sua parte, mas vai descansar. Não, o Senhor falou assim, faça isso. Porque ou ele vai fazer uma promessa, ou ele vai dar uma orientação. Sim. E muitas vezes, o Senhor faz, na verdade, os dois juntos. Ele te dá a orientação e te dá a promessa o que ele vai fazer se você for fiel. Condicional, né? Se você Verdade. for condicional. Aí você descansa naquilo.
vai fazer a sua parte, cuidar, criar, disciplinar, visitar, ir numa escola, tudo bem fazer. Mas você fala assim, não, eu estou descansado do seguinte, eu ouvi uma palavra. Aí quando você ouve uma palavra, essa palavra nunca volta atrás. Muito bom, né? E nós podemos ter esse Senhor para descansar, porque quando o Senhor fala, né, que ela subiu, deitou, fechou a porta sobre o quarto e ela saiu. Então, ela tinha um descanso ali, naquele momento de intimidade dela. Ela deixou ali, era o momento de intimidade dela no quarto do profeta. Então, o Senhor fala isso, né? Olha, quando entrar no teu quarto, fecha a porta, ora a Deus em oculto ali, porque o Senhor que vê, Ele vai te abençoar. Amém. Então, é esse momento de intimidade nosso com o Senhor, sabendo que o Senhor é um Deus que nós podemos descansar e é um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Olha. Então, descansa no Senhor. Nós Descansa temos, no porque, Senhor. graças a Deus, nós temos um Deus para descansar e esperar. Esperamos um Deus. E né? Douglas, ela não colocou a criança na cama dela, porque na cama dela não tinha milagre para acontecer. É verdade. E não colocou a criança na cama do menino também, que ele não vai ser nada. Porque chega um momento, um caso tão grave como esse, você tem a sua cama, o que você acha, o que você pensa, você vai confiar verdade. nisso. Não, agora, veja, no caso dela, ela já tinha a cama do profeta. Porque nós falamos que é muito importante, nada Tinha. difícil, você procurar ouvir o Senhor. Mas às vezes, quando o problema aconteceu, o Senhor já falou com você, você já tem promessa dos seus filhos. Essa cama já existe. Porque as promessas de Deus em relação aos seus filhos são para serem guardadas e usadas em oração. Então, o Senhor já fez a promessa, não, meu filho, ele está debaixo de uma promessa. E ali você descansa no Senhor. Glória Amém? a Deus. Amém. Amém. Amém, Douglas, amém, Guilherme. Amém. Paz seja a todos. Paz do Senhor. Pode ser. E nós queríamos encerrar dizendo, havia um gesto ali naquela mãe, quando colocou também a criança na cama do profeta. Ela impossibilitava do profeta chegar e deitar ali, dormir, descansar. Porque se ele chegasse, ele não teria como deitar. É aquela oração que o pai faz, que a mãe faz. Senhor, não descanse até que meu filho seja ressuscitado. E o Senhor aceita essa oração, porque o profeta não se deitou até que a criança voltou para os braços da mãe. Esse é o Deus que nós confiamos. Pode colocar o seu filho na cama do profeta, porque o Senhor não vai descansar enquanto não cumprir cada promessa que Ele faz aos seus servos. Porque a palavra do Senhor nunca cai por terra. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor abençoe a sua família. A paz do Senhor. Glória.